Olá, tudo bem com vocês? Depois de muita expectativa, depois de muita espera, com a graça de Deus, estamos aqui reunidos para iniciarmos o primeiro episódio do nosso podcast Corpo e Alma, né? Com assuntos intrigantes, assuntos que vão merecer a atenção. E eu e Samuel Gonçalves, nessa parceria, né, vamos tentar levar essas informações de uma forma bem fácil de entender, né, Samuel? Exatamente. E hoje, no nosso episódio aqui de estreia, temos duas pessoas muito especiais. Muito especiais. Aqui com a gente, Padre Amadeu, Dr. Luiz Ayrton Santos, né? Pessoas conhecidas da sociedade piauiense. É um prazer enorme. Pessoas que têm um serviço grandioso em cada um na sua área, né? E eu vou aproveitar aqui só para, me permita aqui, claro, só para ler aqui rapidinho o Padre Amadeu Matias, que é vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, moderador da Cúria Metropolitana. Além desta função, ele também é pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima e membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese. Ele é um sacerdote com longa carreira e tem histórico de atuação em diversas pastorais, seminários e paróquias aqui da região, que vai nos ajudar a refletir sobre o lado espiritual da existência. Como também temos também o Dr. Luiz Ayrton, né? Sim, Dr. Luiz Ayrton, a gente vai ler um pouquinho do currículo dele, que se a gente fosse ler tudo, ia ser todo o episódio do podcast. É verdade. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Então, Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior, doutor e mestre pela USP, professor da UFP, da UESP, diretor do Instituto de Mama, do Piauí, da Academia de Medicina, Letras e da Academia Brasileira de Mastologia. E traz aqui uma visão também, obviamente, de fé, mas uma visão científica, humana sobre o corpo e a saúde. Muito bem. É isso. Prazer enorme. Prazer enorme estar com vocês, participando desse momento do Corpo e Alma. E espero poder colaborar da melhor forma para que a gente possa levar às pessoas conhecimento e prazer em nos ouvir. Padre Amadeu. Da mesma forma, a minha presença aqui, de um lado, para ter a alegria de estar com vocês nessa conversa e depois para proporcionar alguma reflexão para fazer a turma pensar como é importante, junto com a fé, essa responsabilização humana diante das situações da vida, especialmente no corpo e na alma. E para começar, eu queria fazer exatamente essa pergunta aos dois, né? O que cada um entende, né, nessa relação entre corpo e alma? Padre Amadeu. Na minha compreensão, o corpo está ligado ao elemento físico, biológico, e a alma está ligada à vida, ao movimento. Então, esses dois elementos, numa perspectiva puramente horizontal. Se nós falamos numa perspectiva de fé, nós acrescentamos espírito, alma, corpo e espírito. Essa é uma divisão que está ligada à filosofia, ainda à filosofia dos judeus, e depois Paulo de Tarso usa e a antropologia católica segue, nessa compreensão de que o corpo é o suporte da alma, mas não há alma sem corpo e não há corpo sem alma, que aí está o ser humano todo inteiro. Essa preocupação é importante. Por muito tempo, também devendo a uma filosofia grega, platônica ou do orfismo, há uma valorização da alma, da dimensão do conhecimento, da vida interior, e um desprestígio daquilo que é físico, que é material. E nós procuramos compreender que nós não somos só imortais, nós somos também, nós ressuscitamos. Quer dizer, o corpo, ele é também glorificado na vida de Deus. Doutor Luiz. Numa visão médica, é importante a gente até historiar como esse processo se deu na prática médica, né? A medicina começa há 5.000 anos e nesse momento em que a medicina nasce, ela nasce praticamente imbuída de conceitos divinos, de conceito de espiritualidade que estiveram presentes no ato médico, né? Os primeiros médicos, de fato, eles eram um verdadeiro pajés, né? Eles tratavam com uma forma de exorcizar alguém ou davam ungüentos, mas a evolução da ciência, que acompanhou a medicina ao longo desse tempo, vai desvinculando um pouco da ação médica da fé, apesar de que ela nunca deixou de estar presente.
Até hoje, na prática médica, e a gente pode dizer claramente que a medicina é muito mais uma arte do que ciência, mas uma arte baseada em ciência, porque ela, no conceito do ato médico, da ação médica, a gente tem que lembrar que aquele indivíduo, como paciente, ele tem suas crenças, ele tem alma, ele tem vontades, ele tem sonho, que impactam na ação médica. Então, o médico, na sua boa prática médica, ele vai levando em consideração tudo isso. Então, a fé vai se desvinculando da ciência, a ciência vai mostrando para o médico uma série de outras coisas, e a prática de um médico em 2000 é diferente de uma prática de um médico há 5.000 anos atrás. Né? Então, essa evolução mostra claramente que a ciência foi norteando a ação médica, mas o médico, para ser mais médico, ele não deixa de se desvincular da importância dessa coisa que carregamos juntos, que é a alma, a crença, a religiosidade. Aproveitando esse gancho, Dr. Luiz Ayrton, o senhor acha que a fé e a ciência se contradizem ou podem caminhar juntas, então, na busca de compreender o ser humano? Se ela for implementada como uma oposição, uma contradição, ela se encontra quando ela é aprofundada. Não tem nenhum cientista que não descubra uma coisa e fique emocionado ao descobrir através da ciência a presença de Deus. Né? Naquele momento em que você descobre, olha, era assim que acontecia essas doenças e nós estamos vendo agora, e depois de tantos anos tratamos errado, fizemos errado e descobrimos que a doença era causada por isso. Aquele momento é um momento mágico, que aproxima muito o cientista do conceito de Deus, porque a gente descobre Deus. Eu acho que a ciência nos permite isso, a descobrir Deus onde a gente ainda não estava enxergando. Então eu não vejo que há separação. Acho que elas estão juntos sempre. Se a gente coloca valores que nós temos na vida, por exemplo, saúde, família, dinheiro, uma série de valores que nós consideramos nesse mundo como reais e valiosos, eles vão se perdendo à medida que, por exemplo, você tem um diagnóstico de uma doença ruim. Se você tem um diagnóstico de uma doença ruim, você já perdeu a capacidade de trabalho, aí você vai perdendo todos os valores, a ponto de perder até a família, porque ela não tem como mais lhe ajudar. Então, o que é que lhe resta? Lhe resta a sua espiritualidade. Então, aqueles que trabalharam, que mantiveram ao longo da sua vida uma proximidade com isso, eles se sentem fortalecidos nesse momento em que ele se sente esvaziado de todo o material. A família também tem que buscar se fortificar, né, doutor Luiz Ayrton? Porque quando, num caso como esse, quando acontece um diagnóstico como esse, sofre não só o paciente, mas sofre toda a família junta, né? E tem que ter um grau de um suporte, um grau de fé, de conexão muito grande com o espiritual, para que amenize essa situação, né? Pois é como se dissesse, Deus, no mínimo, é útil, no mínimo. Né? Então, nesse momento, ele é confortante. Então, ele não deve ser esquecido nunca. Doutor Luiz Ayrton, na sua prática, o senhor já deve ter vivenciado vários pacientes em situações difíceis. Doutor Luiz Ayrton, para quem não sabe, é um grande mestre da mastologia, então tem uma fundação muito bem atuante, que leva o nome da mãe dele, Fundação Maria Carvalho Santos. E eu queria saber do senhor, se o senhor percebe a influência da fé na recuperação e bem-estar dos pacientes que estão naquela situação mais difícil. A gente não só deve perceber isso, qualquer médico é capaz de perceber, como o médico também deve se aproveitar disso. Isso é um componente de um tratamento, né? Está ligado à percepção do viver de todo ser humano. Então, quando o médico sente, né, que isso é importante, é um parceiro dele na luta, ele vai usar isso muito bem. Isso fortalece a recuperação. A capacidade de mente que nós temos de focar numa coisa e isso acontecer é real. Né? Nós sabemos pouco do cérebro, mas até existe um brasileiro, Miguel Nicoleles, que vem estudando sobre isso. Rio Grande do Norte. Exatamente. Ele foca na capacidade que nós temos de... Eu sou capaz de você chegar aqui querendo me matar e com o meu pensamento eu sou capaz de fazer você desistir. E que força eu tenho para fazer isso dentro de mim, gerar esse ambiente disso? E essa aí é uma coisa que a gente ainda está longe de compreender. E que talvez nos revele muito daquilo que nós chamamos hoje de fé. O que é fé? É isso. Então, a nutrição desse sentimento
Ela é baseada na existência de um Deus, na compreensão da necessidade de uma vida eterna, que são fatores que a gente não pode se desvincular nunca. Perfeito. Então, Exatamente, é interessante essas duas visões, né, da ciência e da espiritualidade se cruzando e falando de forma diferente. Agora eu pergunto ao Padre Amadeu, há milagre dentro da saúde? O senhor acha que isso existe de fato? Com certeza. Veja, a definição de milagre é justamente alguma coisa que naturalmente não poderia, digamos, ocorrer naquele procedimento e aquilo então acontece de maneira perfeita. A pessoa volta à saúde quando todo o diagnóstico é para que não tenha mais a saúde. Essa colocação, a Igreja até usa os milagres para decretar alguém santo. É todo um estudo, junto com médicos, com pesquisadores que fazem justamente essa compreensão de como é que a pessoa estava doente, era uma doença grave, fez uma determinada devoção e ela conseguiu, então, obteve a graça de restaurar a sua saúde. A Igreja não desconhece isso e reconhece que isso acontece. Entretanto, nós temos uma maneira de falar, ou ao menos uma visão de igreja, em que nós não queremos dar um resultado fácil para as pessoas. A pessoa diante de um problema de saúde grave, como é que eu ajudo-a a ter uma vida interior, que ela é capaz de suportar aquilo, viver com dignidade, assumir a finitude e ter diante de si a morte e ao mesmo tempo a esperança da vida eterna, ou eu chegar dizendo para ela que eu vou operar um milagre para que ela fique boa. Isso eu tenho dificuldade, porque os milagres eles são sempre coisas muito gratuitas, misteriosas. Acontece com um, não acontece com o outro. Então a gente precisa ter uma certa cautela na hora de tratar desses assuntos ou de dizer, vem aqui que meu santo vai fazer você ficar curado. Isso eu tenho dificuldade, tenho uma atitude crítica, porque acho que não promove a autonomia do sujeito que está doente, mas de alguma maneira dá a ele uma esperança, que é muito mais uma ilusão, do que ele ter uma atitude realista de enfrentar a sua vida interior, para que ele tenha essa espiritualidade a que nos referíamos, tenha a sua fé e tenha então o conforto naquela situação que ele está. Quando acontece casos diferentes, eu, por exemplo, cito como exemplo, uma pessoa atinge um determinado pedido, ela conquista um pedido e outras não. Há pessoas que se decepcionam com a igreja, com os santos, se afastam. Acontece isso de fato? Muito, porque a propósito disso se pode dizer assim, a pessoa diz assim, eu tenho uma vida reta, moralmente falando, e agora estou doente. O que eu fiz de ruim? Não, a doença não está ligada a castigo. A doença está ligada à condição física, biológica, que nós somos caroáveis, não é? Essa atitude é muito, eu reputo muito importante, justamente por conta disso. Por que uma criança nasce doente, que não tem nenhum problema, digamos, moral, e uma pessoa idosa vai a 100 anos e passa bem a vida e pode não ter uma vida moral reta? Então, a perspectiva não é moral, é biológica, ligada à genética. E o Luiz Aíde sabe explicar melhor. Mas entendo que essa capacidade nossa de lidar com essas situações deve ser na perspectiva de dar ao sujeito humano a autonomia dele enfrentar com realismo aquilo que o corpo não consegue reagir, do que ele se colocar numa perspectiva religiosa que vem o primeiro da frente e até ganha dinheiro com isso. Quer dizer, é muito complexo. Por exemplo, se você lê na Bíblia, se você lê João não fala de milagres. E os milagres de Jesus, que estão nos outros evangelhos, são sinais como representativos da ação poderosa de Nosso Senhor para fazer a gente seguir Jesus.
O que é importante é a gente ser amigo de Nosso Senhor, porque aí nós vamos viver o amor, a unidade de corpo e alma, e não viver numa perspectiva de que você quer uma vida fácil, ou uma vida, como eu posso dizer, mágica. Não é? Então o milagre não pode ser uma coisa mágica. O milagre, a gente pode pedir a Deus: Senhor, eu quero ficar bom desta doença, mas ao mesmo tempo quero fazer a tua vontade. Acho que aqui está o ponto. Com certeza. Quero ficar bom, mas quero fazer a tua vontade. E puxando aí nesse assunto, Santo Agostinho fala que a fé é o primeiro passo para a cura. E aí, eu queria perguntar aqui ao Dr. Luiz Ayrton, que ele falou numa resposta aí anterior, da importância do profissional médico ter fé. Mas o que o senhor já notou na sua prática, na sua vivência, na diferença do tratamento para o paciente que tem uma fé mais rígida? Uhum. Se o senhor nota a diferença ou não? Acho que a gente tem que colocar na mesa também uma coisa muito importante. Cristo, para provar que era Deus, ele usa cura. Sim. O milagre do vinho, que é o primeiro, mas depois uma série de curas para dizer: eu tenho um poder de Deus comigo. E ele usou cura. Então essa relação do curar está muito próximo da medicina até os dias de hoje. Até hoje eu tenho um paciente que chega no consultório: doutor Luiz, só tem um Senhor na terra e Deus no céu. Quer dizer, isso mostra claramente como nós vivemos essa relação da prática médica tão próxima do ato de curar. Quer dizer, numa visão médica, acho que o milagre ele vai acontecer quando a gente não entende por que aquilo se evoluiu para o bem. Então, aquilo que ainda não está explicado para a gente é onde é o milagre de hoje. Sim. O milagre de 200 ou 500 ou 1000 anos atrás era bem diferente, porque tudo era mais fácil ser milagre. Hoje nós entendemos, por exemplo, a importância de uma higiene, né, de proteção, Sim. de tudo. E a gente não sabia isso no começo. Os próprios hebreus, eles foram os primeiros a praticar a higiene para uma concepção religiosa. Lavar as mãos antes de comer um alimento e agradecer a Deus. Lavar as partes antes de uma relação e depois de uma relação. Esses são atos de higiene que eles não eram entendidos como higiene, mas tiveram impacto na saúde desse povo. Então eles adoeciam menos, porque eles tinham essa prática religiosa, que era religiosa, mas era ciência. Então, nessa evolução dessa prática médica, nós vamos ver isso perfeitamente várias vezes. E como o Padre Amadeu fala aqui, é uma concepção divina alguém morrer com 10 anos, com 20, com 50 ou com 100, né? Então, acho que isso é uma concepção divina, porque às vezes não temos a explicação para isso, a não ser que a gente vai identificar um fator. Um garoto em Teresina que pegue uma leucemia, ele pode ter sido contaminado com um desses agrotóxicos que nós usamos. Então a gente já sabe que isso é uma possibilidade. Então a gente vai lá e tenta identificar. Mas aquilo que não é identificável é milagre. No sentido de que isso é concepção divina, porque não sabemos o que aconteceu naquilo. Uhum. Talvez o milagre daqui a 1000 anos ele já vai ter outro conceito, mas sempre vai existir. Porque se não existir isso, se tudo foi claro para a gente, acabou a ciência, acabou a nossa busca pelo conhecimento e até destrói a nossa capacidade de colimar a vida, que eu acho que para o médico isso também é muito importante. Padre, com relação ao sofrimento físico, como a igreja enxerga o sofrimento físico? É um propósito espiritual? Veja, é importante compreender assim que por vezes, nessa maturidade humana que a gente se refere, há situações em que há dores físicas, não é? E às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade emocional que transforma aquilo num desespero, numa angústia profunda, não é? São problemas emocionais que a gente encontra. A igreja sempre compreende assim que as opções de vida que a gente faz, se a gente toma a opção de amar, então mesmo que aquilo me provoque sofrimento, porque alguém me fez o mal, eu vou fazer o bem. Então aí há um elemento de sabedoria que faz a gente suportar uma coisa que nos frustra. Há coisas que nos frustram. Ao mesmo tempo, quando nós entendemos o sofrimento, não é no sentido de uma purificação do pecado que a gente tem. Isso daí não. O sofrimento, as dores físicas estão ligadas aos limites do corpo.
mas a gente espera que a pessoa tome aquela situação numa perspectiva de liberdade e nunca numa perspectiva humana, quer dizer, uma perspectiva de liberdade e nunca de sofrer aquilo como sendo uma coisa fatalista, né? Então a gente não promove o sofrimento, não promove o sofrimento. O sofrimento é redentor, o que é redentor é o amor, não é o sofrimento, não é a dor. Então, há uma perspectiva religiosa de um tempo que se achava que a pessoa, para não cair nas tentações, ela devia jejuar muito, ela devia colocar peças que ferem o corpo, para poder ela ter ela controlar os instintos do corpo. Não, o corpo é para ser bem tratado, né? Boa alimentação, dormir bem, cuidar da higiene, cuidar da vida espiritual também, que faz com que o corpo viva uma integração, não é? Então nós não, ao falar do sofrimento, há coisas que nos causam sofrimento, mas ao mesmo tempo esse sofrimento, eles são inerentes à condição humana e ao mesmo tempo nós somos chamados a viver em tudo com muita liberdade, amando, fazendo bem e nunca fazendo mal. Nós temos adoecimento físico e que é dado pelo meio ambiente, por exemplo, com elementos químicos, irradiação, uma série de coisas, mas nós também temos os psicossomáticos. Sim. Né? O imaginário, né? A ansiedade, o medo, isso a gente absorve e ele traz para causa bem comum nos dias de hoje. Exatamente. Isso. Hoje são as doenças, né, do século. Eu chamo a atenção até, por exemplo, de um paciente com Alzheimer. Um paciente com Alzheimer, vejam, ele vive muito. Ele vive 10, 15, 20 anos. O médico vai lá, faz os exames, estão todos normais. A desconexão entre a mente e o corpo promove saúde do corpo. Então, e a mente é o que você pulveriza também. Entendi. Né? Então, Perfeito. uma análise cruel disso, por exemplo, uma notícia ruim que impacto ela tem na nossa mente, uma notícia desnecessária que chegou à minha mente, ela também pode me adoecer. E aí a gente começa a ter esses adoecimentos. Aí eu tenho um caso de uma senhora que o esposo viveu mais de 100 anos. E perguntava-se para ela qual era o que é que ela fazia para esse homem viver tanto. Ela diz, não contrariá-lo. Basta não contrariá-lo. Não contrariá-lo. O que ele quer, a gente faz. E aí gera na pessoa um estado de bem-estar. Tem muita gente ouvindo isso aí que o senhor está falando. Geralmente observamos pessoas que vivem mais, ela tem um autocontrole. Perde-se o marido e aquela esposa ela está fiel àquele fato e sente aquele fato como uma evolução, como um ciclo da vida, mas ela não vai se torturar por aquilo. E isso é muito bom. Muito bom. Doutor Luiz Ayrton, e a gente tem na prática médica, o senhor já viveu isso com certeza, eu já vivi algumas vezes, os pacientes que têm uma fé cega, mas não acreditam muito na ciência. Então, diante de um paciente desse, como que o senhor conduz? Por exemplo, se eu tenho um tratamento lá para um tipo de câncer, mas o paciente não acredita e quer se apegar à sua fé, o que você diria para ele? Eu acho que esse paciente ele não me procurou. Não, né? Não, porque eu sou médico. Mas eu saberia que a necessidade e valorizar a fé em cada um de nós. E isso é interessante porque a fé, que é aquela energia que a gente produz dentro da gente mesmo, ela é inerente ao nosso conhecimento. Então, se nós somos contaminados pelas ideias das pessoas que nos cercam. Então, se você é influenciado por uma pessoa que te mata a tua fé ou te insufla a sair fora de si com tua fé, você está fora do eixo. Então, agora eu me refiro a um paciente, por exemplo, que o senhor acompanha e o tratamento está difícil, em um dado momento ele não quer fazer o tratamento e fala para o senhor, não, vou confiar só na minha fé. Como conduzir esse caso? É isso que eu estou perguntando. A gente não pode, vamos dizer, desqualificar essa fé. Mas nós temos várias armas para mostrar o que é que nós temos que vai dar certo de uma outra forma. Certo? Uma força para você adquirir confiança é você dizer o dia seguinte. Sim. Amanhã você está com um aumento da sua febre, por isso. E vai acontecer. Então você começa a adquirir confiança e aí você vai trabalhando isso. Usar o medicamento. Essa é a arma que nós temos para a gente ir conduzindo. Não sei se era isso que o Samuel está pondo, de pessoas que
seguem o médico, mas tem pessoas que estão em certos centros que dão algum tipo de orientação isso. E a pessoa fica à mercê, não é, de algum tipo de cura, não sei como é a palavra que a gente diria, um misticismo, não é, da pessoa. Tem a criança pequena, vai no pediatra, e o pediatra dá o remédio, e ao invés de ir para o remédio do pediatra, vai atrás de alguém que faz uma benzidura. Veja essa situação. Então, esses fenômenos sempre existiram, né? No passado, vamos dizer, na desilusão de um tratamento médico, a gente procurava um curandeiro. Isso vem né? dos indígenas, né? Isso é a nossa religiosidade. Hoje nós temos um fator novo, que são as mídias sociais, que induzem uma série de coisas que não são reais. E elas nos chegam como se fosse uma verdade. Né? Eu sofro isso na minha ação médica como mastologista, quando eu vejo informações erradas, mamografia causa câncer, sutiã causa câncer, desodorante causa câncer. Essas pessoas não colaboram para o que é real e pontual. Mas é fácil desqualificá-los, é muito fácil, basta você mostrar o que a ciência vem falando sobre isso, né? Mas vai sempre existir isso. A importância da educação, né? Da informação. E da boa informação. Boa informação e saber transmitir ao paciente em todos os níveis. Respeitando as pessoas no seu nível de cultura, de formação. O padre falou uma coisa curiosa, porque tomem, por exemplo, quando chegou a anestesia no mundo. O Dr. Morton fez anestesia em 1846. E a Rainha Vitória resolveu fazer anestesia para não ter parto com dor. Mas o parto era com dor como uma forma de purificação das mulheres, né? Então, todos os religiosos se posicionaram contra aquilo. Quer dizer, por isso que eu acredito muito que a fé e a religião, elas se integram e elas melhoraram juntas, exatamente quando uma tem olhar sobre a outra e a gente vai crescendo e entendendo os fenômenos, né? Se um dia alguém cometeu prática de racismo, porque não entendeu o processo evolutivo do próprio ser humano, onde ele nasce, quando ele aparece a primeira vez, onde ele se diferencia, onde ele vai evoluindo, e todo mundo vem do mesmo Adão, né? Que a religião nos fala, e todo mundo vem desse Adão. E esse Adão tinha uma característica, que quebra o racismo, quando você entende o que é esse processo. Então a ciência, ela não é só na medicina, em todas as áreas, ela se aproxima da religião muito fácil. Talvez o padre possa colaborar nesse processo, né? Que a gente nunca indica um padre como médico, olha, está na hora de você procurar um padre. Mas talvez o padre possa ser um gerente, um gerenciador de caminhos para as pessoas como essa, né? Eu tenho um amigo psiquiatra que em certas circunstâncias me encaminha as pessoas. Amadeu, cuida aí. Não é? Quer dizer, conversa, não é? Esse apoio mútuo é muito importante. Que é a dimensão integral, né? A dimensão integral, como é importante. E é interessante observar que é uma frase Nietzsche, mas muito, muito cristã. Aquilo que não nos mata nos fortalece. Então, se você observa, todas as vezes que enfrentamos um problema, seja de saúde, seja qualquer um, quando a gente passa por ele, nós estamos melhor. Nós temos visão de vida. Daí a importância, Luiz Ayrton, de ter esperança, porque vivemos num tempo em que há pessoas que não têm esperança, ou que se desesperam no sentido de uma angústia, que acham que não vai ter solução para aquilo. Nada como um dia atrás do outro. De procurar ter aquela atitude de espera, que alguma coisa boa vai sair. Isso precisamos ter. A vida não acontece de repente, ela é maturada, né? Ela é um processo. Ela é um processo. Daí a importância de nós aprendermos como seres humanos, né? Quais são aquelas sabedorias que levam a gente para frente. Daí a importância da rede de apoio, do diálogo, como você dizia. Exatamente. E a gente espera na igreja estar no ponto para acolher as pessoas. Um momento que eu acho que deve ser muito forte para o profissional é na hora de falar o diagnóstico com o paciente. O senhor vive isso quase que todo dia. Diariamente. Como é que o senhor se prepara e prepara o paciente para receber a notícia de uma boa notícia ou uma má notícia? Existem na prática médica até aulas assim, mas não há uma fórmula.
você tem um indivíduo, um determinado médico, que tem muito mais habilidade de uma forma, tem outra habilidade de outra, e assim a gente vai ganhando algum sucesso. Sim. Né? Agora, é importante dizer que o médico é o indivíduo treinado para dar esse diagnóstico ruim. Não é o Google, não é o Facebook. Dr. Google. E a gente está vendo muitas pessoas usando essas estruturas e que desestruturam totalmente. Então, se aquele indivíduo perdeu a oportunidade de receber esse diagnóstico ao lado de um profissional médico, ele já está modificado. O impacto sobre o seu adoecimento não sabemos. E aí eu volto ao que você falou. Eu sinto, é um feeling mesmo. Quando eu tenho um paciente mais confiante, mais tranquilo, tudo flui melhor. Quando eu tenho um paciente estranho, calado, envolto em pensamentos, talvez a maioria deles ruins, parece que evolui não como a gente deseja. Então isso é real. Eu lhe falo, ao longo dos meus 40 anos como médico, gosto muito mais dos pacientes que são mais... que encaram com mais naturalidade, que enfrentam com mais confiança, onde eu estou nesse tratamento e para onde eu devo seguir. E assim é que a gente vê as coisas isso mostra melhor. como a espiritualidade é muito importante numa espécie de medicina preventiva. Também. Né? Não é? Então, isso é uma importância grande. Exatamente. Então, assim, dá para se preparar, Padre Amadeu, para vamos dizer, não é que a gente espera que vá adoecer, nós somos seres humanos, órgãos, temos essa facilidade, como outro qualquer. A idade, os avanços, as intempéries da natureza, o tempo faz com que isso aconteça. Agora, como adquirir esse fortificante espiritual? Como é que a gente busca o alimento da fé, da espiritualidade para um momento como esse? Eu lhe conto uma história. Primeiro, trabalhei com um padre que teve diagnóstico de câncer de próstata. Sim. Ele diz assim: padre, se referindo a mim, quantas vezes eu soube dar conselhos aos outros. Quando chegou a minha vez, que situação difícil. Então, a preparação, ela é sempre emocional, quer dizer, no primeiro momento. E depois é da gente ter essa confiança em Deus de que alguma coisa boa vai sair. Porque senão, aí onde entra a experiência de fé, como essa experiência que dá a você a certeza da presença de outrem, do outro, que faz com que você tenha aquela atitude: ele vai me proteger, vai dar certo, vai me ajudar na passagem. Do ponto de vista humano, quem é de nós que por vezes não tem medo de morrer? Quando pensa, felizmente a mente da gente não fica pensando na morte. Há pessoas que rejeitam tocar no assunto. Eu não acho legal rejeitar. Eu acho importante o que você... A única certeza que a gente tem, né? Preparar-se no sentido de dizer: vou viver a minha vida procurando ter retidão, ser uma pessoa de fé, procurando interpretar as situações da vida, acreditando na ciência, procurando ter uma prática religiosa, e na hora que essa situação chegar de finitude última, de eu ter coragem. Não sei se aí entra a dimensão muito subjetiva. Eu peço a Deus para ter coragem. Em cima disso aí que o senhor está falando, eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é exatamente em casos terminais. A gente sabe que realmente a ciência não tem mais onde alcançar. Qual o papel da fé nesse momento? Veja, eu entendo que o papel da fé é esse ato de entregar-se no outro, confiando, não é? E a ciência, eu entendo que é dar os cuidados paliativos para a pessoa não morrer, para a pessoa morrer com dignidade. Eu acho isso formidável. O acompanhamento do psicólogo, das medicações, das enfermeiras, do médico, acompanhando no hospital universitário situações de doença, de cuidados paliativos. Como é importante essa equipe interdisciplinar, não é? Nos hospitais para ajudar. Além de ajudar a família que você punha. Sim. Nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que é o sacramento da misericórdia de Deus, dando ao corpo a força para que o corpo, então, ou se restabeleça, ou dê, ao mesmo tempo, à pessoa
atitude de confiança. Inclusive que interpreta errado esse sacramento em achar que é quando a pessoa já está para morrer. Não tem mais jeito. É pelo contrário, não é? É o contrário, não é, Padre Amadeu? É para fortificar espiritualmente. Ter medo de morrer é que é o normal. O médico, o padre ou qualquer pessoa. Nós temos que ter medo de morrer, porque isso é inerente à nossa condição de animal humano e da nossa sobrevivência. Agora, trabalhar isso é que é diferente, né? Então, a experiência do morrer, ela é única, ela é silenciosa e ela é só uma vez única e ela é só sua. Só você vai ter a experiência da sua morte. Você não vai conseguir compartilhar com ninguém. E a ciência, para responder a sua pergunta, Samuel, ela já chegou a esse ponto, né? Uma enfermeira muito famosa, Elizabeth Kübler-Ross, estuda esses processos que nós levamos quando temos um diagnóstico de uma doença ruim ou quando estamos no processo de morrimento. E eu já vivenciei isso na prática. Então, é aquela mulher que ela não vai chegar de madrugada e que a família está desesperada, a família tem consciência que ela não está bem, e quando ela já teve momento de dor, de solidão, de angústia, de raiva, que antecederam aquele momento, ela está num momento de paz, que você se surpreende com aquele estado sereno. É o entregar-se. E ele existe, provado pela ciência. Então, no fundo, vamos dizer, também entendo como uma concepção divina, porque você pode vivenciar esses processos não numa ordem, como você, né? Mas sempre a última é aquela do recebimento, da aceitação. Né? Quer dizer, que isso nos abençoa, porque é uma experiência única. Então, aquela família que está lá do lado de fora na sala chorando, eu entro no quarto, encontro minha paciente num estado de espírito ótimo, maravilha, que a gente se surpreende e ali o processo se dá numa maior tranquilidade. Exato, porque agora casos como esse que são irreversíveis, doutor Luiz Ayrton, né? Eu pergunto ao Padre Amadeu, é pecado tentar prolongar a vida a qualquer custo Boa pergunta. Para satisfazer pessoalmente uma pessoa? A igreja tem aquelas expressões da bioética aqui a eutanásia, nós somos contrários, mas somos contrários ou somos a favor da ortonásia, do acompanhamento regular da morte. E não haver uma multiplicação, como é que eu posso dizer? Um encupridamento da vida em que você está vendo que não tem mais vida. Essa atitude aí é uma certa, como é que eu posso dizer, uma imortalidade que, às vezes, há pessoas que querem dar para os seus entes queridos, que a igreja não é a favor disso. Naturalmente, a igreja não pode, se você está com os aparelhos ligados, a igreja não pode mandar tirar para matar a pessoa, evidentemente. Mas há famílias que se colocam, a minha família, por exemplo, no meu caso dos meus pais, nós entramos em acordo de não levá-los para a UTI nos últimos momentos da vida, aceitando que a gente morre. Não é porque eu posso pagar uma UTI tal e tal, tem uma certa idade na vida, que a gente morre, não tem jeito. Tem jeito, doutor? A morte, ela faz parte do contexto que chamamos vida. Então, a morte pode ser digna, né? Mas o sofrimento não. Então, esse que é o grande debate. Nós vamos... Em cima disso aí que o senhor vai falar, até onde a tecnologia da medicina pode ir nesse prolongamento aí da vida? Isso vai depender de uma ação moral, da cultura de um povo, de uma série de coisas, a função, a impacto religioso que aquela comunidade tem, e nós podemos mudar. As visões sobre a eutanásia no passado, há poucos tempos atrás, nós éramos contra na medicina. Hoje há uma abertura, porque a gente começa a perceber, tem sentido, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um câncer de próstata disseminado e que ele faz uma parada cardíaca. Tem sentido eu recuperá-lo? Se ele vai voltar à vida, sofrer mais um tempo e depois morrer? Então eu estou tomando atitudes de eutanásia. Né? Então é assim, não levar alguém para uma UTI, isso é uma atitude de eutanásia. É claro que a gente tem que deixar claro que a eutanásia elas tem que acontecer após um processo de sofrimento, da falta de possibilidade de cura, certo? Não é qualquer pessoa, senão já é homicídio.
Mas em alguns momentos o sofrimento é indigno e ele vem à tona. A morte não. A morte existe no processo que nós chamamos de vida. Então, é que é o grande debate. Aí eu sou católico, com maior orgulho, adoro acreditar em Jesus Cristo, adoro acreditar no que se prega de amor, mas eu acho que a gente vai evoluir dentro da ciência para convencer a religião que há espaço para a eutanásia. Samuel, na Bíblia, ele faz uma citação um pouco, sinaliza nesse sentido. Mas é claro que no momento que a gente não quer confundir o que é matar alguém com praticar uma eutanásia, que às vezes é muito tênue isso daí, um limite. Nós não podemos tratar a eutanásia como uma coisa banal. Da maneira como você pôs, não levar para a UTI seria praticar a eutanásia? Sim, porque de certo modo a gente ainda tinha uma chance de levá-lo, ainda tinha uma chance de possibilidade de prolongar mais a vida, que é o que nós batemos na eutanásia. O processo de determinar de eutanásia é quando a gente compreende daquilo que nós conhecemos hoje. É bom entender isso. Aquele indivíduo, ele não tem melhora porque não tem cura no processo de adoecimento dele. Então, ele vai só sofrer. Então, ele vai sofrer que ele podia morrer hoje, mas ele vai morrer daqui a um mês. Então, a eutanásia é uma liberdade, certo? Quer dizer, eu acho que isso nós vamos crescer nos próximos anos se a gente colocar debatendo mais e fazer compreender esses fenômenos. Eu não vejo isso. Volto a dizer, tem que haver a impossibilidade de cura e um sofrimento pré-estabelecido. Eu não acho certo alguém, como recentemente um literato famoso, um poeta brasileiro, ele sai do Brasil para cometer suicídio assistido porque ele achava que não queria mais ter Alzheimer. Aí é diferente, é um pouco diferente. Quando a gente vai praticar um ato daquilo que o sofrimento não iniciou, que a gente não sabe nem o que pode acontecer nesse intervalo. É totalmente diferente, mas diante de um sofrimento. E nós somos assim. Sendo suicídio nesse caso. Vamos nós, a gente não quer nunca a mãe da gente sofrendo. Se ela for para a UTI, você vai lá. Olha, eu pago o que você quiser, doutor. Eu vendo minha casa, salve minha mãe. Nós estamos dispostos a fazer tudo. A mãe continua na sala lá. Na semana seguinte você continua lá, você dorme lá. Com um mês você desacelera. Com um ano você desacelera. Com 10 anos a frase é diferente. Meu Deus, leve minha mãe que eu não aguento mais. Então, daquele próprio filho que ama a mãe, ele utiliza exatamente o processo de acabar com o sofrimento e aquele é amor. Aquilo é amor. Eu tenho uma tese assim, que nossos entes queridos passam muito tempo doentes para a gente gastar o amor. É uma frase linda essa, né? E os dois, o que os senhores diriam para uma pessoa que perdeu a fé, tanto na ciência como em Deus? E qual era o recado que os senhores diriam? Eu tenho um amigo ateu, eu convivo muito com ele e a gente discute muito bem porque ele é bom de discussão, né? E eu falo, e no final a conclusão é a mesma. Se existe ou não, é tão bom acreditar em Deus que para mim isso é suficiente. Porque eu tenho muito mais naquilo de acreditar em Deus, muito mais coisas melhores do que não acreditar. Então eu acho que se o Deus é a invenção do homem, foi a melhor invenção que ele fez. Se o homem percebe Deus na natureza, nesses fenômenos que a gente vê, ele se descobre muito mais feliz. Então, só produzir felicidade, ele já é o Deus, na minha concepção. Eu entendo assim, que todos nós temos fé. A fé como uma realidade, uma experiência humana. A fé como aguardar o dia de amanhã, a fé como acreditar que o outro é honesto, quer dizer, do ponto de vista humano, ninguém vive sem fé. Pode não ter uma fé religiosa, mas fé tem. Ao mesmo tempo, entendo que viver nesse mundo sem a ciência é a pessoa desconhecer que nós estamos humanamente na altura que estamos por conta desta sabedoria acumulada, desde os nossos xamãs e antepassados que misturavam com a religião, aos cientistas atuais. Quer dizer, como é importante essa atitude respeitosa, que eu posso dizer, de você reconhecer
que há coisas que, se não fosse a ciência, nós não estaríamos onde estamos, não é? Nosso tempo está se exaurindo. Essa parceria fé. Como passa ligeiro. É muito boa, né? Mas eu gostaria, antes da gente terminar, eu queria pedir a cada um uma reflexão pessoal. Que mensagem cada um de vocês deixaria para quem está precisando desse equilíbrio entre corpo, alma e fé? Padre Amadeu. A palavra que deixo neste momento é que haja a compreensão de que nós somos um todo e que não há somente uma dimensão interior, mas também uma dimensão exterior, física, e também a dimensão espiritual. E que haja essa atitude de aceitação dessa harmonia, ao mesmo tempo de nós não querermos viver a nossa vida como que achando que cada um, pelo que pensa, vai realizando suas coisas. Nós precisamos levar em conta aquilo que nos é ensinado, aquilo que vem da tradição, aquilo que nos é transmitido. Então, o ser humano tem uma sabedoria acumulada, que nós precisamos abraçá-la para que a gente hoje viva em harmonia com aquilo que nos é transmitido e, ao mesmo tempo, a gente construa um mundo melhor para aqueles que virão depois de nós. Se nós falamos aqui da importância dessa integridade psicológica, que é a dimensão que a gente não sabe onde ela está, que está guardada nos nossos pensamentos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, a gente tem que compreender que isso tem que ser saudável dentro de cada um de nós. Então, quando nós temos esse conhecimento dessa dimensão, que nós podemos chamar também de alma, nós podemos chamar de espírito, nós podemos chamar do imaginário. Tudo isso compõe uma coisa, uma definição. O padre no início aqui falou sobre os santos. Como nós percebemos quem são os santos? Os santos é apenas um certificado de que você foi bom nessa terra e você provavelmente está sentado mais perto de Deus. É um certificado. O milagre talvez não seja nem tão essência para configurar alguém que seja santo. Quantos santos passaram nesse mundo e não foram identificados? Né? Mas, por outro lado, é interessante que a igreja tem 8.000 santos e só 32 doutores. Então, para ser santo, não precisa saber ciência, certo? Então, isso é bom para algumas pessoas nesse país lembrarem disso, né? Porque tem muita gente doutor se achando e não é esse o cartão de visita para entrar no céu. Mas essas concepções são interessantes e a gente tem que discutir sempre. Veja que esse assunto é empolgante demais e o tempo é curto. Então, debater isso faz as pessoas amadurecerem e elas criarem dentro perspectiva de vida, respeito ao outro, que condiz a vida eterna, ética, tanto pregado por Deus. Muito bem. Maravilhoso. Que papo, hein, Samuel? Que estreia. A gente ficaria aqui horas e horas. Horas e horas. Que papo inspirador. Agradecemos, Padre Amadeu Matias, pela disponibilidade, pela vontade de estar aqui com a gente, né? Dr. Luiz Ayrton Santos Júnior, né? Conhecidíssimo, um profissional de marca maior da nossa medicina do estado do Piauí. Nosso muito obrigado por esse primeiro episódio. Espero que os nossos, vamos dizer, telespectadores, né? Podemos dizer assim, os nossos... com certeza gostaram. Gostaram. E agora, né? A gente tem a responsabilidade de tentar manter o nível. O nível foi alto, né? Não vai ser fácil. Certo. Agora, só para a gente encerrar, uma palavra de... Vamos dizer assim, para os nossos que ficam aí, né, para o próximo programa, essa mensagem vai encerrar agora, mas muitas lições vão permanecer. Padre Amadeu, encerramento com muito estilo. Veja, é muito importante a gente conversar, porque faz bem primeiro a nós mesmos que estamos aqui. Claro. Mas depois a finalidade é fazer você que nos acompanha a também refletir, a compreender essa relação de alma e corpo, de fé e ciência, posicionar-se diante da saúde, da morte. Eu desejo tudo de bom para o podcast Corpo e Alma e também para você que acompanhará os próximos episódios. Doutor Luiz. Muito bem. Então, imbuído assim, de um estado de espírito de satisfação de participar desse debate, eu espero que você tenha gostado, que divulgue esse podcast
que aí estaremos diante de outros temas nos próximos capítulos que estarão por vir. E que você possa acompanhar todos esses bons momentos, construindo junto esse mundo melhor que desejamos. Isso, que esse diálogo, né, permaneça na cabeça de cada um, que o corpo e a fé, nenhum é mais do que o outro, todos têm que andar juntos. Né, e que tenhamos equilíbrio em tudo, né? Exatamente. Nós agradecemos mais uma vez, Samuel. Queria só agradecer, tudo tranquilo. Foi excelente, né? Vamos encerrar. Mas foi muito bom, queria agradecer o Padre Amadeu mais uma vez, Dr. Luiz Ayrton. Nos encontramos aí em breve em outros podcasts. Exatamente. E você que nos acompanha, faça a pergunta: como está o seu corpo, a sua mente, a sua fé? Até os próximos programas. Um abraço. Até a próxima.